de suas batalhas. Aleluia. Deus seja louvado. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. No capítulo 20. E nós vamos ler os versos. Deuteronômio, capítulo 20, versos de 1 a 4. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Aleluia. Verso 4 de novo aí, olha. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, Senhor, porque tu és exaltado, tu és adorado, e não há outro Deus como tu. Ah, Deus, há poder em teu nome. Há poder, Senhor, para libertar, há poder para curar, há poder para salvar, há poder para trazer restauração naquilo que foi destruído. E é o Senhor quem vence as nossas lutas. É o Senhor que é o nosso general, que é o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite. Toma cativo, Senhor, o nosso entendimento e ministra com poder e autoridade, Senhor, na nossa vida, no nome de Jesus. Para que durante a semana, Senhor, nós possamos, Senhor, continuar meditando não somente nesta palavra, mas em tudo que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos ser santificados e transformados através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu colocar aqui o microfone. Assim a gente tem conteúdo, né, Larissa? Para pôr na internet. Aleluia. Está todo mundo comigo? Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos está narrando aí a segunda geração do povo de Israel que estava prestes a entrar na terra de Canaã. E quem traz essas palavras é Moisés. Essas são as últimas palavras dele. E Deuteronômio, no hebraico, quer dizer Devarim, que significa segunda lei ou repetição da lei. E, na verdade, Moisés estava trazendo à memória aquela geração de tudo que o Senhor tinha falado para ele, de toda a lei que o Senhor tinha dito a ele, para trazer a primeira geração que saiu do Egito. Então aquele povo não conhecia assim a fundo o que Deus, a aliança que Deus tinha com o povo.
Então, mediante ao erro da primeira geração, Moisés já sabendo, né? Eu não vou entrar na terra, Deus só deixou eu ver a terra, mas eu não vou entrar. Mas eu preciso relembrá-los de tudo que Deus passou para o povo, através de mim. Então Moisés começa a ensinar o povo novamente, aquela geração, porque Josué é quem iria passar com o povo. Então, nós vemos que quando Moisés começa a ensinar este povo como eles deveriam se portar, né, depois que atravessasse o Jordão, e era um povo mais jovem, não é? Porque aqueles que ficaram no deserto, aquela geração que ficou no deserto, ninguém passou, somente Josué e Caleb. Nós vemos que este livro nos leva a conhecer mais a Deus, a amar mais a Deus e obedecer mais a Deus para que a nossa vida vá bem. E é um livro de cunho espiritual e ético. É dizendo que Deus vai ajudar se nós permanecermos fiel à lei dele. E que nós não podemos desagradar a Deus adorando aos deuses daquele povo que já habitava naquela nação. Então nós vemos aqui a preocupação de Deus, mesmo sabendo que o povo de Israel era um povo desobediente e murmurador. Por causa disso, ficaram no deserto. Até Moisés ficou no deserto, eu não digo que por culpa do povo, mas eu digo que por um momento assim de raiva do povo, desagradou a Deus. E o castigo dele foi, você só vai ver, você não vai entrar. E a Bíblia diz que Moisés até insistiu com Deus. E o Senhor diz para ele, basta Moisés, você não vai entrar. Então Moisés entende isso e passa, então, a autoridade, não é, de guiar o povo para Josué. E o texto que nós lemos aqui, Moisés está dando uma ordem de guerra para o povo, quando eles passassem o Jordão. E a ordem era, quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Olha só que interessante. Aquela nação não foi a que saiu do Egito, mas ele traz a memória. Ele diz, o Senhor, seu Deus, ele continua sendo seu Deus. Foi ele quem vos tirou da terra do Egito. Ele está com vocês. Amados, e nessa noite eu quero trazer aqui 5 pontos para que nós possamos ser vencedores em nossas batalhas. Eu ministro bastante, né, acerca da obediência, no sentido de você precisa obedecer. E a igreja, queridos, a igreja dos nossos dias precisa mais ser exortada do que falar das bênçãos dos céus. Porque quando nós falamos de bênção, tudo vai bem, a gente ouve, os ouvidos até abre, né? Mas quando a gente fala, você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Aí as pessoas já ficam, pai, esse negócio de vir essa igreja não é bom, porque é só paulada que a gente leva ali. Né? Então, eu quero tratar com vocês nessa noite 5 tópicos para que nós possamos ser vencedores na nossa batalha. Então, o primeiro tópico é que nós precisamos conhecer a realidade das nossas batalhas e as armas que elas têm. Olha aqui que Moisés diz para eles, né, no versículo 1,
quando vocês saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu. Para por aí. Eu já conheço a realidade aqui deles. Eles têm um exército maior que o meu, eles têm armas e eles têm cavalos. E Moisés diz ainda, o exército é maior que o seu. O exército é mais poderoso que o seu. Essa é uma realidade física que eles conheceram. Mas Moisés está incentivando eles a viver uma realidade espiritual. Porque ele diz logo em seguida, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então, Moisés está dizendo, não importa o tamanho do exército, não importa o tanto de cavalo, não importa o tanto de carro, não importa o tanto de armas, porque Deus é maior que todos eles. Essa é a verdade daqueles que caminham com o Senhor. E trazendo para os nossos dias, certamente, gente, nós teremos batalhas a enfrentar durante a nossa vida. E a maneira como nós vamos enfrentá-las é que vai fazer a diferença. E nós que decidimos caminhar com o Senhor, existe uma promessa de vitória. A vitória, sabe qual que é? É ter Cristo conosco. Porque se eu tenho Cristo comigo, eu sou vitorioso. Não é verdade? Se Cristo está andando comigo, a vitória anda comigo, porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Então eu só preciso conhecer a realidade das minhas batalhas. Nós não devemos temer aos nossos opositores, sejam eles de ordens físicas, sejam de ordens espirituais, ou sejam de ordem emocional. Porque é Deus que nos dá vitória sobre todos eles. Eu estava, essa semana, aconselhando uma pessoa e eu estava dizendo assim, você não precisa vencer o pecado, você precisa dominar o pecado. Porque quando Deus visita Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus diz para Caim, Caim, o pecado bate na tua porta todos os dias, cumpre a você dominá-lo. Porque se eu domino o pecado, ele não tem poder sobre a minha vida. Vencer eu nunca vou vencer, porque Deus está dizendo, ele bate na tua porta todo dia. Hoje eu domino, amanhã ele está batendo de novo. Amanhã eu domino. Então, as nossas batalhas, elas podem ser emocionais, espirituais, físicas. Porém, as batalhas físicas, como eu li aqui Efésios capítulo 6, verso 12, ela não é contra carne e contra sangue. Ela não é contra pessoas. Hoje, eu estou dizendo isso. No contexto aqui de Deuteronômio, a guerra era física. E Deus dava a vitória. No contexto de hoje, a nossa guerra é contra principado e potestade. Nós olhamos para aquela pessoa que talvez está nos tirando a paciência no trabalho, e você diz, Senhor, Tu és rei neste lugar. A minha batalha não é contra essa pessoa, mas a minha batalha é contra quem está dominando a vida dela no mundo espiritual. E eu dou uma ordem no mundo espiritual. No nome de Jesus, liberta essa pessoa. Queridos, você já viu como é que as coisas mudam? Porque o desejo de muitos já é pegar e matar logo, né? Já é pegar, nossa, eu vou dar uma pedrada na cabeça desse sujeito, que assim eu resolvo o meu problema. Mas a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Então eu preciso conhecer a realidade da minha batalha. Eu preciso entender aquilo que eu estou vivendo, para não sair gastando as minhas munições à toa. E somente Deus pode nos dar esse direcionamento. Por isso Moisés disse, Ele vai estar com vocês. E eu acho tão maravilhoso, queridos, quando aqui já no
Novo Testamento, Mateus, capítulo 28, verso 20. E o Senhor Jesus, ele diz para nós: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não é um dia, não é uma hora, não é 10 horas, não é um ano, é todos os dias. Ele está conosco, disposto a nos dar vitória. E a grande verdade nos nossos dias, que nós perdemos as nossas batalhas, não é porque Deus não quer nos dar vitória, é porque nós não sabemos enfrentar as nossas batalhas. Nós não sabemos lidar com ela. A gente olha e fala assim: nossa, que a pessoa fala demais, fala mais que eu, ela está me vencendo nisso. Sabe quando aquelas brigas de argumento? E Tiago diz que há momentos que nós precisamos ficar mais calados. Ouvir bastante. E demorar para ficar com raiva. Porque Deus vai agir em nosso favor. Deus vai nos dar a vitória. Então eu vejo nesse versículo aqui: não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do teu problema, não importa as armas que eles estão apontando para você, Cristo é contigo, Cristo é conosco e Ele já nos deu vitória. Sabe, queridos, nós precisamos cravar isso no nosso coração. Nós precisamos pegar essa palavra e nunca mais largá-la. Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Porque assim nós temos certeza da vitória. Então, conhecer a realidade de quem você está lutando, quem você está enfrentando e o que ele tem para te atacar é muito importante. Porque às vezes também a luta nem é tão grande. É só uma coisinha pequena. Mas já viu aquele ditado? Fazendo tempestade em copo d'água? Talvez Deus está dizendo assim: senta e aquieta. Eu vou resolver tudo. Você nem vai precisar vir, não. Você nem vai precisar levantar e adorar, porque você já adora. Não precisa se levantar para isso. Eu vou resolver para ti. Mas não fica fazendo disso um grande alvoroço. Quando vier as grandes lutas, esteja preparado. Deus está cuidando de nós. Aleluia. Vamos seguir. Verso 2. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles. Até aqui. Eu quero voltar no último versículo aqui uma palavrinha no último versículo, no primeiro versículo, que diz assim: não tenham medo. E eu queria falar sobre isso também, ainda aí, e nós vamos para o 2. Queridos, o medo é algo que nos paralisa se nós não tivermos controle. O medo é algo que nos faz perder o chão se não tivermos ali a ciência do real valor que nós temos diante de Deus. A geração que saiu do Egito, como eu disse, já tinha morrido. E agora é necessário encorajar este novo povo a confiar em Deus e não temer. O medo paralisa ao ver à nossa frente o que nos pode destruir. Podemos ficar sem reação e já sermos derrotados. O medo pode nos fazer perder a fé e distorcer a verdadeira realidade das nossas batalhas. Nós precisamos entender que, se Deus está conosco, 1 João capítulo 4, verso 18, vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí sabe quando você canta que Deus te ama?
para que temer? Nós somos humanos, eu sei, tem hora que dá medo mesmo, né? Tem hora que a gente se sente incapaz. Não porque a gente quer, mas porque ultrapassou os nossos limites. Já não posso fazer nada. E só Deus pode agora. E o Senhor está nos chamando a viver dentro desse tão grande e perfeito amor. Porque se nós vivermos esse amor de Deus para conosco, Ele vai lançar fora todo medo. Pode vir a batalha, né? Ele vai lançar fora todo medo. Pode vir uma circunstância difícil, Ele vai lançar fora todo medo. Ele vai trazer consolo através do Espírito Santo. Olha que Deus maravilhoso. Quando Ele foi assunto ao céu, Ele disse: eu vou vos deixar um consolador, meu Pai vai enviar um consolador. Ele é quem vai vos ensinar todas as coisas. Então Ele não somente nos ama, mas coloca dentro de nós quem nos consola. Coloca dentro de nós quem pode nos ligar ainda mais a esse Deus maravilhoso. Então nós temos medo às vezes? Temos, é normal. Mas quando o medo vier, lembra disso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é o nosso verdadeiro amor. Jesus é aquele quem está todos os dias conosco, como Ele nos prometeu. Aleluia. Talvez a nossa batalha, a batalha que nós estamos enfrentando, é só uma questão de tempo. Continue adorando. Continue fazendo da tua casa um lugar de adoração. Continue fazendo do teu trabalho um lugar de exaltação do nosso Deus. Sabe, amado, quanto mais nós chamamos o céu para estar conosco, mais fortes no Senhor nós estamos. Então não tenha medo, porque o amor de Jesus lança fora todo medo. Tem amém? O amor de Jesus lança fora todo medo. E Jesus te amou, Ele me amou. Então esteja firme, forte na presença do Senhor. Aleluia. Verso 2. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. O que nós vemos aqui, é claro, são soldados, para quem o sacerdote está dizendo. Algumas versões diz assim que o sacerdote chegava diante do povo e falava com o povo. E qual era a orientação? Usem tudo que vocês aprenderam com as suas armas. A orientação era: lutem bastante, esmaguem aquele povo. Não, a orientação não era essa. A orientação era somente: seja corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, não trema diante deles. Amados, esse texto nos ensina algo poderoso. Quando nós queremos ali, lutar, está no fight, né? Eu vou resolver isso. Já viu? Tem pessoa que é meio sanguínea, né? Vou resolver esse negócio hoje. Ninguém me segura. E Jesus está dizendo, Moisés está dizendo assim, né? O sacerdote vai dizer: não tremam, não se apavorem, não tenham medo. Sejam corajosos. Sabe? Salmo 27, verso 2 e 3, se eu não me engano. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? Ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Olha só como o Senhor trabalha essa questão militar, de luta, de grandeza entre o povo dele. Mas em tudo ele está dizendo: sou eu que te guardo, sou eu é que luto por você. Você não precisa fazer nada, porque eu é que vou à sua frente. Aleluia! Aqui sempre que, quando havia guerra, a palavra de Deus era: pode ir que eu já entreguei o povo a você. Eu já entreguei o rei daquela nação a você. Não é verdade? O pessoal que está lendo a Bíblia aí, não é verdade? Essa é a palavra. Eu já entreguei, você não vai lutar. A palavra de Deus para Josué é: enquanto você andar na minha presença, ninguém vai te vencer. Porque o que vale é a presença de Deus, não é a força de Josué, mas a presença de Deus na nossa vida. Não é a habilidade militar que Josué tinha, mas era o poder celestial do nosso Deus. Aleluia! Você está enfrentando batalha? Tem gente que está enfrentando batalha, gente? Eu enfrento. Todo dia eu enfrento uma. Aleluia! Deus é conosco. Deus é conosco. O Senhor já nos deu vitória. Aleluia! Moisés fez questão de lembrar que o Deus que os tinha tirado do Egito continuava com eles. Deus não os tinha tirado somente da escravidão do Egito, mas também da exploração, do trabalho, da idolatria daquele povo. Deus queria um povo para Ele. Assim como o Senhor hoje está chamando um povo para Ele. A porta da graça está aberta e o Senhor Jesus está chamando. O Senhor Jesus está enviando os seus para pregar esse evangelho das boas novas. Aleluia! O Senhor se revelou o braço forte do povo de Israel, garantindo a libertação do Egito e o cuidado. Porque desde que eles saíram do Egito, Deus cuidou. Eles não passavam frio, porque Deus se apresentava como uma coluna de fogo. Eles não sentiam o calor, porque a nuvem seguia com eles. Eles cresciam e o chinelo crescia junto, a roupa crescia junto. Precisava de água, Deus ia lá e sustentava. Sabe, existe um estudo de alguns teólogos de que quando eles chegaram nas águas de Mara, as águas eram amargas, né? Mara quer dizer amargas. E alguns teólogos dizem que as águas de Mara eram amargas porque no fundo dela existia uma planta que era medicinal. E o povo não entendia isso. Aí o povo ficou bravo, nessa água não dá para beber não. Já começou a murmurar. Deus estava querendo curar, né? Talvez. E o povo: não, essa água é amarga, não presta. Então toca, Moisés, aí, né? Joga lá um ramo lá assim. E a água se tornou doce. Então nós vemos o cuidado de Deus. Nós queremos comer carne, vai comer carne. Deus cuidou do seu povo. E Deus está cuidando de nós dia após dia. E o Senhor está querendo que nós nos levantemos como um exército, não para lutar, mas crer que Ele já venceu por nós. Porque Ele já nos deu a vitória. Aleluia. Verso número 3. Eu já li o 3? Não. Já li o 3. Pois o Senhor, é o 4. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Vocês percebem aqui
a, a união, a trindade, que trabalha perfeito desde a fundação dos séculos? Deus está dizendo aqui para o povo do Egito, através de Moisés. Moisés está dizendo: Deus vai com vocês. Jesus diz para nós: eu estarei com vocês. Eu não vos deixarei nem um dia. E assim também ele disse: eu não vou vos deixar órfão. Eu vou, mas eu deixo alguém. Nunca nos deixa desamparado. Nunca nos deixa só. Deus nos garante a presença dele. Moisés fez questão de lembrar isso, que Deus estava com eles. Haverá, queridos, tempos de batalhas fortes, aonde nós precisamos estar preparados. Aonde nós precisamos entender que Deus já venceu por nós. Que Deus não está ali simplesmente esperando as coisas acontecerem. Mas Ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas que acontecem conosco. Sabe, amados, algo maravilhoso para a gente poder meditar a respeito de lutas que nós vivemos, e eu tenho aprendido isso, é a gente entender que existem pessoas que estão passando lutas piores que as nossas. Existem pessoas que estão sofrendo mais que a gente. Por mais que em nós esteja doendo, talvez em outro esteja sangrando. E Deus ainda não respondeu. Mas Deus não abandonou. Então nós precisamos entender que em tempos de batalha, eu preciso estar preparado para enfrentá-las. Como nós temos nos preparado? Às vezes a gente enfrenta oposição ferrenha, né? Difícil, que dura. Que você até fala assim: gente, isso não vai acabar, não. Perde o sono. Encosta a cabeça no travesseiro e perde o sono. Com os problemas. Mas a gente tem se preparado? Algo, amados, que nos tem tirado esse desejo de estar preparado para isso, não somente para a batalha, mas preparado para abençoar vidas, preparados para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos olhar para o tempo que nós temos e valorizar o nosso tempo com o Senhor. Valorizar que cada minuto que eu perco não fazendo algo com Deus é um minuto que eu ganho para perder batalhas para o meu inimigo. Que nesse caso é contra mim. Então, como eu tenho me preparado? Um soldado de um exército, você acha que ele se alista e ele só... eu me alistei, eu estou aqui no exército. Não, todo dia tem treinamento. Todo dia tem corrida, todo dia tem exercício, todo dia tem peso, carregando peso. Tem trabalho todo dia. Um exército de verdade tem trabalho todo dia. Vai treinar tiro, vai fazer exercício, flexões. Você precisa estar preparado fisicamente, você precisa estar preparado psicologicamente para enfrentar o seu inimigo. E a igreja do Senhor, e o povo de Deus, tem se preparado? Nós temos visto uma geração um pouco
Não vou dizer um pouco, mas eu vou dizer bastante indiferente com as coisas de Deus. É simplesmente o Senhor me amou. E quando vem as batalhas, cai em todo mundo. Porque na verdade não estamos preparados. Quando a Bíblia está dizendo, ei, vocês precisam ser corajosos. Sabe quem é que tem coragem, queridos? Quem sabe o pai que tem. Quem sabe o líder que tem. Porque se eu pego meu filho, eu já dei bastante esses exemplos em pregações. Se eu pegar o meu filho e jogar ele para o alto, ele vai acreditar que eu vou pegar ele. Então ele tem coragem para me deixar eu jogar ele para o alto. E o Senhor está nos chamando para isso. Tenha coragem, não tenha medo. Mas eu só adquiro isso, essa coragem, essa distância do temor, quando eu estou mais próximo de Deus. Então, de que maneira eu me preparo para viver esse tempo de vitória de Deus para mim? Eu preciso fortalecer a minha fé através da oração constante. Oração constante, queridos, não é você parar aquele tempo ali e ficar 1 hora, mas é orar em todo tempo, como Paulo diz, no Espírito, até no Espírito. Estou andando e eu estou orando no Espírito. Eu estou na rua e eu estou falando com Deus. Sabe, amados, eu estou na rua e vejo uma situação, Senhor, liberta aquela pessoa. Senhor, Tu és poderoso, eu creio, eu Te conheço, eu sei quem Tu és. É a Tua palavra que diz que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Sabe, amados, oração constante, fortalecendo a fé, e de repente a gente vê Deus fazendo. E isso nos traz um ânimo, não é verdade? Quando nós vemos Deus curando, quando nós vemos Deus libertando, salvando, isso nos traz uma alegria, uma força para continuar. Não é isso? Quando algo dá certo na nossa vida, eu vou continuar que está dando certo. E o plano de Deus sempre dá certo. O plano de Deus não falha. Nós precisamos nos encaixar no plano de Deus, para que nós possamos fazer parte dessa vitória que Ele já venceu por nós. Nós precisamos estudar a Bíblia. É daqui que nós tiramos essa fé, essa coragem, essa força, essa confiança. A igreja está no plano anual da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia pelo 2º ano consecutivo. Nós não podemos desistir. E é tão bom, queridos. Tão bom quando nós estamos lendo todo mundo e você vê que está todo mundo lendo. Essa semana agora estava eu, Tânia e a minha esposa lá em casa. E começamos a fazer questionamentos bíblicos e a Tânia, não, essa tem resposta, não, essa tem resposta. É muito bom saber que o povo está adquirindo conhecimento. Outra maneira de nos preparar para a batalha, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus não é vir à igreja ao sábado. Não é participar da oração no Zoom na segunda-feira, ou no estudo bíblico pelo Zoom na terça-feira. Mas obedecer a Deus é ter uma vida diária de santidade, fazendo a vontade dEle. Olhar e entender que aquilo que está prestes a vir contra mim não agrada a Deus e eu desvio. Obedecer a Deus é ouvir a voz dEle e saber o direcionamento que Ele está me dando. Mais uma, tenha uma vida de santidade. Ter vida de santidade, queridos, não é fácil. Não é fácil. Ter vida de santidade é negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu digo bastante que às vezes eu estou em casa, Jesus, eu nem queria ir na igreja hoje.
Mas eu sei que essa vontade é maligna de não vir à igreja. E aí eu salto da cama logo, eu vou para a igreja. Porque Deus vai falar comigo. Deus vai usar um irmão. Vocês acham que é só quando a gente está ouvindo a mensagem aqui que Deus fala comigo? Vocês não sabem, mas às vezes eu estou conversando com vocês, com alguns dos outros irmãos, e Deus ministra no meu coração. Para a minha semana, para a minha vida. Deus ministra. Hoje mesmo eu vi o cuidado de Deus comigo. Eu ia lá carregar um peso na casa do irmão, o irmão mandou mensagem cedo. Não precisa vir, pastor, eles já carregaram o peso. Oh, aleluia. Aleluia. Mas eu ia, irmão. Não, eu ia. Como diz lá o povo nordestino, nós íamos nos lascar tudo, mas o negócio ia chegar lá em cima. Mas Deus teve misericórdia de nós. Amém? Então Deus fala, queridos. Não é só com o pastor, com quem está pregando aqui em cima, que Deus vai trazer a mensagem, porque essa mensagem aqui, ó, se eu simplesmente lê-la aqui, é Deus falando. Não precisaríamos ficar com muitas coisas, mas somente ler e interpretar corretamente o que a palavra está nos dizendo. E Deus está falando. Então Deus tem cuidado de nós. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia das coisas deste mundo. É uma vida de querer estar mais com o Senhor do que estar com o mundo. Porque quem ama as coisas do mundo se torna inimigo de Deus. Quinto, a batalha não é nossa, mas de Deus. A declaração é que o nosso Deus irá conosco para a guerra. E mais, é Ele quem luta e vence. Nós, seu povo, olhamos para os nossos opositores e vemos todos eles caírem, porque Deus já foi à frente. É Deus quem confunde. Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 27 e 28, o mesmo caminho que Deus abriu para o povo passar e fugir, foi o mesmo caminho que Deus fez de sepultura para os soldados de Faraó. Olha só que coisa maravilhosa. Vou levar vocês por aquele caminho. E aquele mesmo caminho vai enterrar todos aqueles que oprimiram vocês. Então nós vemos Deus fazendo grandes coisas para o seu povo. E Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Então não tenha medo de suas batalhas. Isaías diz no verso 41, no capítulo 41, verso 10, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só, que palavra poderosa. É Deus quem nos sustenta. Então não tenha medo, porque na peleja que você está enfrentando, é Deus quem vence, não é você. Você não vai ter nem que levantar a espada para ficar lá. Tim, 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 tim. Só seja corajoso, não tenha medo, não trema diante dos seus opositores, mas confie em um Deus que já venceu por você e por mim. Aleluia! Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia! O ministério de louvor pode tocar Não Seremos Abalados? Aleluia! Coloque toda a sua visão em Cristo. Toda a sua visão em Cristo. Ele está conosco todos os dias. E através do Espírito Santo nos fortalece. E tira de nós todo medo através do seu infinito amor.
busque sua presença, se prepare com o Senhor para os momentos de luta e veja a força de Deus operar em seu favor. Amém? Quero orar com você.